Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Samuel, vou estar trazendo hoje um recap de um trade que eu peguei hoje no Dow Jones, tá? E eu vou estar mostrando também o trade que eu peguei no GER40, que é o índice alemão. Para isso, eu só quero estar avisando a vocês que todo domingo, às 18 horas, eu faço live aqui no YouTube, tá bom? Uma análise semanal dos ativos que eu opero, então se vocês quiserem acompanhar, vai estar ocorrendo todo domingo, às 18 horas. Assim como também vem várias novidades aqui no canal, onde terça e quinta-feira vai estar saindo vídeos novos. Fechou? Então, recapitulando um pouquinho do que eu passei ontem na análise semanal para os índices em si, eu estava aguardando que eles viessem até essa região aqui embaixo, sell side liquidity, onde eu tenho a expectativa que o mercado ele atinja este nível, tá? Eu tinha como uma leve impressão, né, minha, em que o mercado ele já poderia abrir com gap logo aqui para baixo, capturando já essa sell side liquidity, talvez nos três índices ou em algum deles, tá? Simplificando, tanto que eu tô aqui com uma marcação de ontem, da análise que eu fiz aqui no YouTube ao vivo com vocês, em que a gente tem esse sell side liquidity aqui, onde que é basicamente fundos duplos, algo de liquidez muito forte no mercado para estar buscando, é uma liquidez externa, ou seja, dentro do nosso modelo universal, daquilo que a gente opera de smart money, é um alvo, assim, que precisa ser tirado para a gente colocar um novo swing point para alta, enfim, uma força bullish enorme, né? Que o preço ele atinge determinado nível de key level ou região importante e o preço ele vai reverter, tá bom? Então, simplificando, o que nós temos, né, para o dia de hoje? Basicamente, o mercado ontem para hoje ele já abriu com gap para baixo, tirando o PDL, tá? Em ambos os índices. Ou seja, se eu tiro um PDL que é alvo natural do mercado, o que acontece aqui? Deixa eu ver, acho que ele não tirou isso aqui, ó, muito próximo. O que acontece? Eu posso estar negociando para o meu range interno, tá bom? Então, essa força bearish que já ocorreu logo na abertura do mercado, ela parte do pressuposto que nós colocamos aquele swing point lá que eu havia marcado ontem para todo mundo, tá? Em ambos os índices e consigo, deixa eu estar marcando isso daqui também, e consigo, esse swing point ele trouxe a baixa para ambos os índices, tá? Expandindo em direção ao nosso draw of liquidity. Mas o que acontece? Se eu já capturei o meu alvo natural do mercado, o PDL, qual que vai ser o meu alvo de liquidez? O meu range interno. Então eu preciso, dentro ali do diário, 4 horas, enfim, H1, encontrar onde que o mercado ele pode se mover. Vocês conhecem que dentro, né, daquilo que eu trago, opero e tudo mais, a gente trabalha com um modelo universal, que é basicamente o quê? Ele se move de liquidez externa para interna, de interna para externa, tá? Então, se ele atingiu aqui a nossa liquidez externa, onde que vai ser a minha liquidez interna? Basicamente, em ambos os índices, aqui dentro do candle do diário, nós temos o quê? Um fair value gap, que é a nossa liquidez interna, tá? Onde o mercado tende a ir buscar. E a gente denota que isso ontem eu havia passado, tá? O mercado ele vai até essa região e visita isso no Dow Jones. Tá, mas isso lá no Dow Jones eu visualizei a força em que ele poderia buscar aquela liquidez ali interna mais rápido do que os outros ativos. Foi por isso que eu me posicionei nele, tá bom? Então, se eu tenho essa premissa desde o candle do diário e vou negociar para dentro do meu range interno, que foi feito da movimentação da semana passada, eu tenho um objetivo já do que buscar no gráfico. Basta eu aguardar aquilo que ele vai fazer e reagir a ele, tá bom? Então, quando a gente parte aqui agora para o H4 em ambos os índices, o que nós vamos ter, tá? Basicamente aquele sweep a gente já tem aqui do PDL em ambos eles. Nós temos o New Week Opening Gap, que é um gap de abertura de semana a semana, em que ele já foi preenchido. Então, o que isso mostra para mim, né? O que eu posso estar visualizando dentro desse cenário aqui? Basicamente,
eu percebo que se ele está sendo negociado acima da abertura semanal, ali, tá? Do gap preenchido, sinaliza força bullish, tá? Sem contar que o quê? Aqui dentro, a gente precisa estar marcando as POIs bearish, né? Caso o mercado ele reaja a elas e viole elas, tá? Sinalizando uma invalidação do lado da curva vendedora, tá? Para a curva compradora. Isso em ambos os índices. Então, o que de POI, K-level que eu tenho aqui sobre a parte bearish? Eu tenho um inverso Fair Value Gap aqui. Eu tinha um Fair Value Gap bearish que ele foi invertido e isso sinaliza para mim a força dos ativos, tá? Uma outra coisa que a gente precisa ter noção é com base em deslocamento. Basicamente, nós tivemos na semana passada este range aqui que foi feito, tá? Em ambos eles. Só que quando a gente pega isso e a gente percebe entre eles qual está mais próximo de atingir aquele PDH, aquele PDL que seja, entendeu? Então, simplificando aqui, hoje, quando eu estava negociando, o ativo mais próximo que tinha do objetivo para ele ser atingido era o Dow Jones. E a gente vai estar vendo isso lá no mais no lower time frame, tá bom? Aqui no H4, nós temos também um SMT que foi colocado entre fundos, tá? A gente percebe que este candle aqui, ó, das 22 horas, que é composto por Londres. Se vocês não conhecem, tem um vídeo aqui no canal falando sobre 4-Hour Profiling, que é perfil de H4, tá? As velas são basicamente você simplificar ali o contexto de sessões, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir, tá aqui no canal. Eu vou estar deixando também no link da descrição do vídeo, para vocês estarem vendo. Fechou? Com esse SMT que a gente tem aqui, ele valida um novo swing point para mim entre a força dos ativos, tá? Então, a partir do momento que ele forma aqui um sweep dessa liquidez, eu estou colocando um novo swing point dentro do quê? Dentro de uma região que foi invertida, está bem na minha região premium discount ali em ambos os ativos, tá? E se ele basicamente me fornecer continuidade bullish, simplificando, eu estou validando a mínima que foi colocada na abertura do mercado, negociando em direção ao meu draw of liquidity, que é o quê? Minha liquidez interna, perdão, o meu IRL, tá? Então, estou partindo desta mínima, ele expandiu, retraiu, e eu estou esperando o que agora, né? Se ele expandiu, retraiu, simplesmente expansão, tá bom? Então, quando eu venho aqui agora para o H1, e eu vou me aproximando dentro, aqui próximo da abertura do mercado. Deixa eu pegar aqui o replay, próximo ali, aqui. O que eu percebo? Que eu tenho aquela minha alta que foi feita, deste range de alta e baixa, aqui tá. Estou partindo daquela mínima que foi colocada no candle do diário. E aqui dentro, o que eu preciso fazer? Basicamente, quando eu vou observar a mínima e a máxima de determinado candle lá do 4 horas, refinando para o 1 hora, perceba que é o seguinte, olha como ele coloca um swing point aqui dentro do 1 hora e logo em seguida ele começa a expandir, violando toda a região que a gente teve aqui ó, de baixo, fazendo quebras dentro da estrutura dos ativos, tá bom? Então, com isso, ele valida a força e o posicionamento que ele está partindo da mínima que foi colocada lá embaixo, tá? Em ambos eles. Isso demonstra força para mim. Então, se eu estou visualizando, né? Eu estou olhando para compras, eu preciso validar os meus key levels bullish, tá? Eu preciso que tenha momentum, tenha força, agressão no gráfico. E como que eu visualizo isso? Através do corpo de um candle. Se ele deixa displacement, displacement é o quê? Basicamente a lacuna que ele deixa entre os candles, demonstrando a força e a intenção por trás, tá? Da movimentação. Então, a partir do momento que a gente tem esse deslocamento aqui, quando nós estamos negociando
expansões, a gente precisa que o mercado ele nos dê certos gatilhos para a gente continuar operando essas expansões. E basicamente o que? Se a gente for perceber, ambos os índices aqui, ó, antes da abertura do candle das 9 horas, que se encontra um driver de volatilidade, tá? Que é a abertura do mercado, é um horário natural que os índices têm que traz volatilidade. É a abertura da bolsa americana lá. Então isso vai trazer volatilidade, vai trazer o que é sinônimo também de volatilidade, manipulação. Então eu preciso que ocorra para mim, isso é imprescindível dentro do meu sistema operacional, tá? Que ocorra uma quebra de correlação entre os ativos para eu estar me posicionando. Então basicamente, a partir do momento que a gente está expandindo, eu preciso que o mercado ele retraia para mim, consolide, manipule alguma região para eu me posicionar. E quando a gente vai visualizando, aqui eu vou estar colocando, vai ser no H1, tá? Eu havia essa mínima aqui que foi colocada deste candle. Aqui, tá? Isso no Nasdaq, a gente tem aqui no S&P e como também aqui no Dow Jones. Percebam que milimetricamente, eu passando um candle, ele vai manipular aqui rápido, preencher um Fair Value Gap que nós temos aqui, tá? Simplesmente expandir. Isso, como ele foi manipulado, essa região aqui, e combinando os demais ativos, nós temos a transição de liquidez entre o Nasdaq e os outros dois, S&P e Dow Jones, tá? Sinalizando para mim uma quebra na correlação. Com isso, eu olhando lá no lower time frame, tá? Quando ele faz essa quebra de correlação, simplesmente eu aguardei pelo quê, né? Exatamente. Basicamente, eu estava no M1. Só uma coisa antes que eu quero mostrar para vocês. Uma coisa que a gente precisa também ter noção é que o range para o Nasdaq atingir o PDH são quase 200 pontos, tá? O S&P, a partir deste momento aqui que ele estava sendo negociado, também é 50 pontos ali, quase 0,75. E o Dow Jones, ele tem essa transição de força, tá? Até lá em cima. Ele é o ativo que precisa de menos variação para estar atingindo o PDH, que é o objetivo, tá? Aí, como que eu percebo essa transição de liquidez? Basicamente, isso é um conceito que a gente chama de strange switch, tá? Ou força relativa entre os índices, em que você simplesmente, quando você está operando, você visualiza esse determinado cenário, em qual ativo colocou a manipulação, tá? E você precisa que eles automaticamente se sincronizem, ou seja, apontem para a mesma direção. Como que você valida um SMT? Através de expansão no mercado, tá? Então, se não há expansão, ou se há SMT, enfim, e ela não ocorreu, não existe SMT, entende? É aí que mora a grande dúvida entre aplicar ou não um conceito. Você tem que saber em qual local que você vai colocar ele, enfim, quais que são as melhores configurações para tal confluência, enfim. E é aquilo, eu não opero sem SMT, tá? Então, a partir do momento que a gente tem esse preenchimento do gap em um ativo no Nasdaq e observando ali a transição de força entre eles, basicamente, a abertura do mercado aqui no Nasdaq, ela coloca a manipulação e tem essa rejeição logo de cara aqui, tá? Simplificando aqui, ó. Em ambos os índices. Ele já tem abertura 9h30 da manhã aqui, já abre, faz o seu open, high, low e fecha, close, tá? Enquanto que o Dow Jones aqui, ele ainda tá ali capengando, né? Ele ainda não fez um CSD, enfim, para eu estar negociando. Eu aguardei mais um pouquinho, ele ficou ainda movimentando aqui para baixo. E a partir do momento que eu comecei a visualizar um candle de força, tá bom? Em que ele fez essa configuração aqui, com esses dois candles me demonstrando a intenção do preço, tá? Ele basicamente o quê? Já havia movimentado dentro daquela variação lá que eu havia comentado, ele movimentou bastante, foi assim, em questão de 2 minutos, quase 140 pontos. E com isso,
demonstrou para mim a força do ativo em estar buscando em direção ao PDH. A transição de liquidez entre eles, tá? Entre um e outro, para estar buscando até lá, enfim. Então, com isso daqui, eu acabei me posicionando aqui em cima, após ele fazer o CSG, proteger aqui no corpo do candle, mais ou menos, e busquei ali por volta de 2R em direção ao objetivo, tá? Ele fez aqui a quebra, o CSG, e ambos eles haviam feito essa quebra, sinalizando que ambos estão apontando para a mesma direção, tá? Ambos estão buscando, mas é aquilo. Eu percebendo que o Dow Jones ele poderia buscar lá mais rapidamente, era o ativo com melhor qualidade em termos de estrutura, momentum, agressividade, para estar atingindo o meu alvo. Os outros também podem chegar até lá, mas como o PDL e PDH é uma liquidez natural do mercado e sensível para ocorrer, enfim, um novo ciclo de mercado, né, uma nova fase de mercado. Por exemplo, eu estou operando aqui uma expansão, mas a partir do momento que ele atingir meu objetivo, pode acontecer de tudo. Pode acontecer uma reversão, enfim. Então, meu posicionamento foi este, tá? Basicamente, ele atingiu lá rapidamente, levou em termos de uns 20 minutinhos a operação, atingiu. Só que, olha, percebam, a partir do momento que ele atinge o objetivo, olha o jeito que ele fica. Ele começa a consolidar. O Nasdaq, como também o S&P, eles começam a falhar a movimentação. E logo em seguida a gente tem uma queda. Aí o mercado ele já havia atingido o objetivo, entendeu? Entrando em uma nova fase de movimentação. Então, meu trade que eu peguei foi exatamente este, tá? No Nasdaq, perdão, no Dow Jones. E, enfim, este foi um deles, tá? O vídeo já tá ficando meio longo, mas eu vou estar trazendo mais esses vídeos explicativos conforme as movimentações que eu pegar, tá bom? Só saindo aqui do replay para mostrar para vocês aqui, ó, que eu me posicionei. Basicamente, eu peguei a ordem ali no fechamento, né? Aqui, fechamento, e buscou lá até os 2R. Fechou, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, que vem bastante coisa legal, tá? E acompanhem, tá? Tanto nas redes sociais, como também aqui no canal. Deixem o like, comentem. E é isso daí. Valeu, gente. Obrigado pela atenção de todo mundo.